mais uma das ameaças das frases do Ciro Gomes, mas não vale dizer que ele é um desequilibrado. Ele disse o seguinte, peraí, deixa eu pegar aqui na tela. Ciro diz que Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito. Queria que você comentasse isso, porque o fato é o seguinte, o Brasil está em abstinência de democracia. Com Lula eleito, a sociedade brasileira vai passar a ter segurança em se manifestar e cobrar as coisas que há 7 anos estão em suspensão. O que você acha? Quer dizer, eu acho que o Ciro está sendo respeitado, mas é um alerta de qualquer maneira. Vamos falar sobre Ciro sem usar palavras como desequilibrado, essas coisas todas, né? Para a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente. Primeiro, você tem razão. Né? Desde o golpe contra Dilma Rousseff, lá em 2016, que todos os governos brasileiros que ali passaram, seus governantes, são completamente refratários a qualquer pedido ou qualquer negociação com a sociedade. Vamos lembrar que o presidente da Câmara naquela época, que era o filho do César Maia, como é que é o nome dele? Rodrigo Maia, ele chegou naquela época a vir a público dizer que o Congresso não era um lugar onde os deputados precisassem ouvir a população e carimbar o que a população queria, né? Então, assim, desde aquele momento você tem razão, há um descolamento entre as instituições e o poder de Estado propriamente dito, nas suas inúmeras versões, nos seus inúmeros sentidos, com os interesses e os desejos da população. Eu acho que isso aí você tem toda a razão. Isso se aprofunda com Jair Bolsonaro, né? E Lula traz, ou uma das promessas de Lula é trazer de volta essa relação, é colar isso de novo, né? É trazer isso como o cerne da forma dele governar. Até aí, eu acho que você tem toda a razão. O que eu acho que a gente tem que verificar é se Luiz Inácio Lula da Silva ganha no primeiro turno, nessa situação que nós estamos vendo, com essa vantagem acachapante, com o apoio dos estados, quer dizer, ele tá vencendo em Minas Gerais, ele está empatando no Mato Grosso do Sul com o Bolsonaro, quer dizer, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul a questão também está dividida, no Paraná parece que nós já estamos virando, então a tendência é que a coisa fique muito ruim para eles. Então, se houver isso, qual é a chance e a legitimidade efetivamente desses golpistas tentarem, a partir do dia seguinte da eleição, mudar isso? Eu acho que a bravata do Ciro nessa situação é muito parecida. Quando eu vejo o Ciro falando aquilo ali, me vem na cabeça aquela atriz que na primeira campanha do Lula falou que ela tinha Regina medo. Duarte? A Regina Duarte. O Ciro tá ali fazendo o papel de Regina Duarte. Aliás, vai virar um meme maravilhoso se alguém puder pegar a imagem do Ciro e colocar a voz da Regina Duarte dizendo eu tenho medo do que vai acontecer. Porque é isso que o Ciro está fazendo. Agora, é muito ruim ver um político da estatura que Ciro Gomes já teve se diminuindo ao ponto de se tornar um fomentador de medos imaginários. Não vou dizer que sejam imaginários, mas é claramente ali o que ele está fazendo é a tentativa de criar na sociedade, ou retomar na sociedade, aquele antipetismo visceral que nós tínhamos visto que deu a origem à eleição de Jair Bolsonaro. É muito ruim o que o Ciro está fazendo. O Ciro está servindo hoje de linha auxiliar do bolsonarismo, achando, eu não sei quem é que está assessorando o Ciro, mas está fazendo muito mal. Alguém convenceu a ele que ele pode tirar Jair Bolsonaro do segundo turno. Ele não pode tirar Jair Bolsonaro. O eleitorado de Jair Bolsonaro, esses 28%, 30% que votam nele embaixo d'água. Ele não pode tirar Jair Bolsonaro do segundo turno. Né? Se ele conseguir, o Ciro Gomes, o que ele vai fazer é produzir um segundo turno que hoje não existe. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva leva no primeiro. Se o Ciro Gomes continuar, ele vai criar um segundo turno. O segundo turno é entre quem? Entre Lula e Bolsonaro. Ele não vai entrar nessa história. E aí eu quero que as pessoas pensem, e principalmente o presidente do PDT pense, qual é o papel que o PDT está tendo nesse processo todo. Porque se a esquerda brasileira, com toda essa negociação que está sendo feita, conseguir vencer o fascismo de Bolsonaro sozinha, sem o PDT, que tipo de barganha o PDT vai ter nos próximos governos? Olha só, é perfeito o que você está dizendo, e assim, a gente sabe que o Ciro está com bastante dificuldade dentro do próprio PDT.
Muitos candidatos do PDT nos estados não querem ter a imagem associada ao Ciro, querem ter a imagem associada ao Lula. Ele não consegue palanque, ele não consegue dar entrevista. Ele virou apresentador de live, né? Até um comentarista disse isso. Não, sem querer desmerecer, porque até, afinal, o meu papel aqui. Mas eu nunca fui candidato à presidência da República. O Ciro Gomes virar um apresentador de live é uma coisa que, enfim, ele não está bem, né?